Fala galera, estamos de volta, mais uma monitoria em Direito Penal, na quinta aula. Lembrando que a gente está em teoria do crime ainda. Já resolvemos o fato típico, né? Onde tratamos lá dos seus elementos. E agora vamos dar início à ilicitude, galera, ou antijuricidade, tá? Bom, e para dar início, eu gostaria que vocês anotassem a definição de ilicitude, né? Vocês podem chamar também de antijuricidade, tá? Então vocês colocam aí, ó, definição. É o fato típico que é contrário ao ordenamento jurídico, ponto. Trata-se do comportamento que se enquadra no texto legal e que não possui autorização para ser praticado. Ou seja, então, quando a gente for observar, né, a gente for analisar para tentar enquadrar alguma conduta, né, para ver se aquela conduta é uma conduta ilícita, como diz aqui a nossa definição, primeiro a gente tem que observar se aquele comportamento, se aquela ação, ela se enquadra em algum texto legal, que seria o tipo penal, né? E depois observar se aquele comportamento ou aquela ação, ela tem autorização para ser praticada, né? Se ela não tiver autorização, logo concluímos que estamos falando ali de uma ilicitude, tá? Outra coisa que eu gostaria que vocês soubessem também, até anotar depois, é que a ilicitude no direito brasileiro, no ordenamento jurídico brasileiro, ela é formal e objetiva. Por que ela é formal? Porque basta ela contrariar a lei, né? Basta praticar um ato não autorizado por lei. E por que ela é objetiva? Porque ela independe da imputabilidade do agente, tá? Então anotem também aí, ó. Ilicitude no direito penal brasileiro é formal, porque basta contrariar a lei, né? E objetiva, porque independe da imputabilidade do agente. Então, para começar a falar das excludentes de ilicitude, vamos começar lá a base legal, né? Que é o artigo 23 do Código Penal. Porém, gostaria que vocês anotassem aí também, para ficar melhor o estudo de vocês. Anotem aí que todo fato típico será ilícito ou antijurídico, salvo se presente uma excludente ilicitude ou de antijuridicidade, tá? Que são 4 e está prevista lá no artigo 23 do Código Penal, que tem a seguinte redação: não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Beleza? Então o artigo 23 ele tem 3 incisos aí. Quem tiver com o vadimeco aberto observou, quem abrir depois vai observar. Beleza? O primeiro fala de estado de necessidade, o segundo fala em legítima defesa e o terceiro fala de cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. E agora a gente vai falar de um de cada aqui. Beleza? Então, pessoal, a definição de ilicitude foi isso que eu acabei de narrar para vocês. A gente vai entrar num tema da aula aqui agora super importante para essa matéria aqui, que são as excludentes de ilicitude. Como eu disse, ilicitude é toda conduta contrária à lei, né? Então, o que é a excludente de ilicitude? A excludente de ilicitude é uma conduta autorizada pela lei. E sendo observada essa conduta, os requisitos dessa conduta, a gente vai ter a excludente licitude. Excludente licitude, quando exclui a licitude, não há crime, porque para ter crime a gente sabe que tem que ter tipo penal, tem que ter ilicitude e culpabilidade. Não tendo um desses elementos, não se tem crime. Bom, como eu disse aí no artigo 23, está aí tá rolado, né, na verdade, as excludentes de ilicitude. E a partir do artigo 24, que fala do estado de necessidade, o artigo 25, que fala da legítima defesa, a gente vai falar cada uma delas, né? A gente vai tratar melhor aqui cada uma delas, lembrando que
o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito, o Código Penal não definiu, né, não trouxe o conceito do que é isso, né? Quem se deu o trabalho de fazer isso foi a jurisprudência e a doutrina, tá? Então vamos começar aqui pelo artigo 24, que fala do estado de necessidade. Vou fazer leitura do artigo aqui com vocês. Então tá lá. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Então, pessoal, como consta o artigo aí, o que é necessário eu trazer aqui para a monitoria e o que é necessário vocês observar numa questão aí de prova, numa questão de concurso ou até numa questão, uma situação na vida mesmo, né? Na vida profissional de cada um. É necessário a gente observar alguns requisitos para ver se aquela conduta praticada se encaixa naquilo que a gente chama de estado de necessidade. Então, eu trouxe alguns requisitos aqui que a gente vai observar e vai falar de cada um deles, tá? E vocês anotem aí, beleza? O primeiro requisito é a existência de um perigo atual ou iminente. A situação ali que a pessoa estiver passando, que é o enunciado da prova estiver narrando, necessariamente tem que ser uma situação de perigo atual ou iminente, beleza? O segundo requisito é um bem jurídico próprio ou alheio ameaçado, tá? Então, numa situação que você tem um bem jurídico seu ou de outro ameaçado e você agir para proteger esse bem jurídico, é mais um requisito de estado de necessidade dessa excludente de ilicitude. O terceiro requisito é uma situação que não pode ser provocada pelaquele que vai alegar estado de necessidade, beleza? Então, para ficar melhor, precisa anotar, vocês anotam assim, ó. Situação não provocada voluntariamente pelo agente, ou seja, se eu provoco uma situação, eu não posso alegar estado de necessidade, tá? Essa situação, se eu for alegar, essa situação não pode ser provocada por mim, tá? O quarto requisito é o conhecimento da situação justificante. O que é isso? É a vontade, a consciência do agente agir para salvar o seu bem jurídico ou o bem jurídico de outro. Ou seja, o conhecimento da situação justificante é o simples fato do cara saber o que está fazendo, é ter consciência do que ele está fazendo, ele ter consciência de que ele está agindo para proteger um bem jurídico dele ou de outra pessoa, tá? E o último requisito, mas não menos importante, é a inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado, tá? O que significa isso? Significa que a lei não exige do agente o sacrifício do seu bem jurídico para preservar o bem jurídico de outro. Vou trazer um exemplo aqui e a gente vai observar nesses exemplos cada um desses 5 requisitos que eu disse aqui. Então, vocês imaginam uma situação que tem um sujeito que ele tem um porte de arma regular, né, autorizado por lei, e ele está ali na varanda da sua casa, em frente à sua casa ali, e o cachorro do seu vizinho, um pitbull, foge e está prestes a atacar o cara ali, né? E o cara está com o seu porte de arma ali e atira nesse cachorro que está prestes a atacar ele. Mediante essa situação, né, a gente consegue observar os 5 requisitos aqui que eu disse, né? Existe um perigo atual iminente ali, né? O cachorro está prestes a atacar o cara, tá? O cara tem o seu bem jurídico ali ameaçado, que é a sua vida, a sua integridade física, né? Um pitbull facilmente ele pode matar uma pessoa. Então ele estaria ali com o seu bem jurídico ameaçado, tá? A situação não foi provocada por ele, beleza? Não foi ele que foi lá e provocou o cachorro, não foi ele que soltou o cachorro fugiu porque o vizinho dele não teve os devidos cuidados ali de não deixar com que o cachorro fugisse, tá?
ele teve conhecimento da situação, ele sabia o que estava fazendo, tá? Ele sabia que estava agindo para proteger o seu bem jurídico, beleza? O seu direito. E nesse caso aqui, a lei ela não exige que o agente sacrifique o seu bem jurídico para preservar o bem jurídico do outro. Ou seja, a lei ela não exige que ele deixe que o cachorro ataque ele para proteger a vida do cachorro. Porque o exemplo que eu dei, no caso, ele atirou no cachorro, né? Então, a lei ela não exige isso dele, tá? Então, lembre-se, todas as vezes que a gente for tentar observar estado de necessidade, a gente tem que observar esses requisitos aqui, tá? O que eu gostaria que vocês soubessem também a respeito de estado de necessidade, tá lá no parágrafo 1º, tá? Que diz que não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Ou seja, um policial não pode alegar estado de necessidade, um bombeiro não pode alegar estado de necessidade, um salva-vidas não pode alegar estado de necessidade, porque eles têm um dever legal de enfrentar o perigo, beleza? Agora vamos partir aqui para a próxima excludente de licitude, que é a legítima defesa. A legítima defesa ela está lá no artigo 25 do Código Penal, tá? Que tem a seguinte redação: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou eminente, a direito seu ou de outrem. Bom, assim como no estado de necessidade é necessário observar alguns requisitos para saber se houve ou não essa situação, na legítima defesa não é diferente. É necessário observar alguns requisitos, tá? O próprio caput do artigo traz isso para a gente. Quais são esses requisitos para saber se houve ou não legítima defesa? O primeiro dele é observar se está tendo uma agressão atual ou iminente, né? Não só uma agressão, melhor dizendo, uma injusta agressão, como traz a lei. Por exemplo, se eu dou um soco num terceiro e esse terceiro me der outro soco, depois eu pego um pedaço de pau e bato nele com um pedaço de pau, jamais eu poderia alegar legítima defesa, porque a injusta agressão partiu de mim, não dele, beleza? Outro requisito que a gente vai observar é se houve o uso dos meios necessários, tá, para repelir essa injusta agressão. Ou seja, você imagina que um CAC, né, ele esteja ali com seu porte de arma regular, ele é vítima de um roubo, né? Roubo a gente sabe que tem agressão, né? Porque subtrair para si ou para outro, coisa move a lei mediante violência ou grave ameaça. Ou seja, tem uma injusta agressão ali, uma situação de roubo. E esse CAC, que tem o porte legal de arma, ele usa do meio necessário que ele tinha para repelir essa injusta agressão, né? Ele atira no cara que está roubando ele. Beleza, era o meio necessário que ele tinha. Agora, ele usou desse meio necessário moderadamente, né? Usou? Beleza, houve legítima defesa. Se não usou, a gente vai entrar num problema aqui, que é o excesso, tá? Que eu vou falar melhor disso aqui mais pro final da aula, beleza? Pessoal, o que é importante vocês saber também é que lá no parágrafo único do artigo 25 tem o seguinte texto: observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Isso aqui foi introduzido em 2019, tá, pessoal? Pelo pacote de crime. E por que está falando isso? Muita gente acha que o policial, na maioria das vezes, ele pode alegar legítima defesa. Na verdade, o policial ele alega estrito cumprimento do dever legal, que vai ser uma das próximas excludentes que eu vou falar aqui com vocês. O policial ele vai alegar legítima defesa, né? A defesa dele, ou vocês vão colocar na prova, só se tiver essa situação aqui. Primeiro, tem que observar os requisitos que eu trouxe aqui, né? Que é injusta agressão, atual ou iminente,
usar os meios necessários moderadamente. Mais ainda, né, numa situação que tiver uma vítima mantida refém. Só aí um agente de segurança pública, um policial, um policial civil, um soldado do exército, vai poder alegar ali em sua defesa numa situação que ele precise comprovar ali alguma excludente, ou numa situação de vocês mesmos colocar na prova, só se tiver esses mesmos requisitos que eu li aqui com vocês agora, e mais ali uma situação de uma vítima sendo feita de refém, beleza? Bom, galera, já encaminhando para o finalzinho da nossa aula aí, vou falar aqui das duas últimas excludentes. Como eu disse no início, elas não têm definição no Código Penal igual o estado de necessidade e a legítima defesa tem. Quem se deu o trabalho de definir melhor quais são essas duas excludentes foi a doutrina e a jurisprudência, beleza? Os juristas, os doutrinadores aí, né? Eles definem muito bem isso e os tribunais também definem, né? Eu trouxe uma dessas definições aqui para vocês e um exemplo de cada, tá? Então, pessoal, definição de estrito cumprimento do dever legal, tá? 2 pontos. É uma causa excludente de ilicitude que ocorre em caso de funcionários públicos ou agentes particulares que exercem funções públicas, vírgula, os quais em determinadas situações são obrigados a violar o bem jurídico de indivíduos pelo estabelecimento de um dever legal. Então, vocês imaginam que tem um policial militar, está fazendo uma prisão em flagrante, e o sujeito que está sendo preso, ele reage com força, ele resiste à prisão. O policial usa da força ali para ter sucesso na prisão ali, e por consequência, né, do uso dessa força, o policial acaba lesionando o sujeito ali, né, acaba, sei lá, quebrando um dedo dele, na hora ali de colocar o geme e tal. O policial, pessoal, ele agiu no estrito cumprimento do dever legal, né? Excluiria ilicitude ali, né? Ele não poderia ser condenado por lesão corporal, nem nada do tipo, porque no uso ali do seu direito como policial, ele acabou lesionando o cara, porque o cara resistiu à prisão, tá? Bom, já encaminhando aqui pro finalzinho da nossa aula, vamos falar aqui das duas últimas, que é o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Como eu disse no início da aula, essas duas excludentes, elas não são definidas pelo Código Penal igual as outras duas primeiro, que é a estado de necessidade e legítima defesa. Quem se deu o trabalho de definir melhor essas duas excludentes foi a doutrina e a jurisprudência, tá? Os doutrinadores, os juristas falam disso, tá? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. E nos sites dos tribunais também vocês vão encontrar isso. Beleza? As melhores definições aí. Eu trouxe uma de cada aqui, né? Uma de estrito cumprimento do dever legal e uma de exercício regular do direito. Então, definição de estrito cumprimento do dever legal. 2 pontos. É uma causa excludente de ilicitude que ocorre em caso de funcionários públicos ou agentes particulares que exercem funções públicas, os quais, em determinadas situações, são obrigados a violar o bem jurídico de indivíduos pelo estabelecimento de um dever legal. Exemplo: um policial que fere um autor de crime preso em flagrante. Então, vocês imaginem uma situação onde um policial está fazendo uma prisão em flagrante, o sujeito resiste à prisão e o policial ali usa da força para concluir a prisão, né, para ter sucesso na prisão, e por consequência disso ele acaba lesionando o cara. Ele acaba quebrando o dedo do cara ali e tal. Jamais o policial seria condenado por lesão corporal, porque ele agiu sob o estrito cumprimento do dever legal, que é uma causa de excludente de ilicitude, tá? Então, o estrito cumprimento do dever legal, ele é exclusivo para agentes públicos ou agentes particulares que estão a serviço da administração pública, né, que exercem funções públicas.
beleza? Bom, e para encerrar, vamos para a última excludente de licitude, que é o exercício regular do direito, tá? Qual é a definição? Então anotem aí. O exercício regular do direito, desculpa, é a prática de uma conduta ou atividade autorizada por lei que torna lícito um fato típico. Exemplo, violência esportiva, desde que observada as regras do esporte. Pessoal, vocês já assistiram uma luta de MMA? Vocês observam ali que os caras estão o tempo todo se agredindo e quase o tempo todo se lesionando. Um lesionando o outro. Às vezes, nem um lesiona o outro. Às vezes, só um lesiona o outro. Às vezes, um cara só apanha, coitado. Só que ali, pessoal, é um exercício regular de direito. É um esporte, tem regra, né? Ambos estão ali cumprindo rigorosamente as regras do esporte. Eles são voluntários, assinam um contrato para isso. Né? Não tem ilicitude ali, não tem agressão. Pelo menos do ponto de vista ilícito, né? Não dá para falar que houve crime ali de agressão ou de lesão corporal. Tem luta que os caras quebram um braço, quebram um dente, quebram costela com chute, com joelhada, né? E nessa situação, em hipótese alguma, a gente vai poder falar ali de crime de lesão corporal ou crime de agressão, porque ambos estão no exercício regular do direito, tá? É uma causa de excludente de licitude, né? Vocês não vão ver, pelo menos eu nunca vi isso, né? Alguém denunciando ou fazendo queixa-crime por causa de violência esportiva. Pelo menos se tiver sendo as regras cumpridas, tá? Então é isso, pessoal. Basicamente isso. Como eu disse lá quando eu estava falando da legítima defesa, que tem que ser usado do meio moderado, né, que não pode ter excesso, voltem no artigo 23 do Código Penal e observem o parágrafo 1º, que fala que o agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Ou seja, pessoal, para a gente alegar legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito ou estrito cumprimento do dever legal, tudo que eu disse aqui agora tem que ser observado, tá? Todos os requisitos, né? Principalmente aquilo que modera, beleza? Senão, o agente pode responder por excesso, com dolo ou culpa, tá? Pessoal, fim de papo, fim da nossa aula de ilicitude. E a próxima aula a gente vai falar de culpabilidade e vamos encerrar a teoria do crime, tá? A gente vai encerrar aí a teoria tripartite, beleza? Então até a próxima e tamo junto.